Por vosso nome e vossa glória, libertai-nos, ó Senhor. Salmo 78. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o justo. E na liturgia de hoje, a Igreja no Brasil celebra a memória dos santos André, Ambrósio e companheiros mártires. Testemunhas da fé no século XVII, mortos em Uruaçu, no Rio Grande do Norte. E o contexto para que tais mortes ocorressem se dá mediante as invasões holandesas no Nordeste, quando o calvinismo foi imposto com violência e os fiéis católicos reunidos para a missa foram cruelmente assassinados. Nesse sentido, são considerados mártires da fé, pois pela vida, no sentido prático, testemunham o Cristo vivo e com a própria vida dão testemunho daquilo que acreditam. Na primeira leitura de hoje do profeta Baruch, capítulo 1, dos versículos 15 a 22, nos coloca diante de uma confissão sincera e comunitária. O povo reconhece suas faltas, sua infidelidade e a consequência do pecado na história. Não há aqui justificativas nem desculpas. Há apenas uma atitude de humildade. A justiça é de Deus. Mas a nós cabe a vergonha por termos resistido à sua voz. E esse texto, escrito provavelmente no tempo do exílio, é atualíssimo, pois nos ensina como rezar e como viver diante de nossas próprias infidelidades. Há uma tendência humana de que, quando nos deparamos com nossas infidelidades, fraquezas e limitações, ocorre um processo de implosão. O que seria isso? Nós vamos desmoronando internamente, achando que nós não somos mais capazes. Mas toda a nossa infidelidade, limitações, fragilidades não superam jamais a graça de Deus e o poder transformador da misericórdia. E o que é dito na leitura de hoje? Ao Senhor pertence a justiça. Deus é justo porque permanece fiel ao que prometeu. A nós a vergonha no rosto. Ou seja, uma expressão não apenas de culpa individual, mas humilhação de todo um povo que se afastou da vontade divina. Pecamos, fomos infiéis, desobedecemos à voz do Senhor. Ou seja, assumir a responsabilidade não é ficar tão somente focado no pecado, nos erros. É assumir a responsabilidade e procurar redimensionar e viver de forma diferente. Baruch mostra que o pecado não anula a fidelidade de Deus, mas torna necessária a conversão do ser humano. É a pedagogia divina. Deus permanece justo mesmo quando o ser humano falha. E nesse sentido, nos dias de hoje, em uma cultura que justifica tudo e nunca assume culpas, Baruch nos ensina a humildade. O primeiro passo da conversão é reconhecer nossos pecados sem máscaras. O que Jesus nos propôs no dia da reflexão de ontem, chamando a conversão e nos tornarmos como crianças, buscando verdadeiramente a sinceridade e a inocência. O pecado não é só individual, ele fere a comunidade. Nossos pecados pessoais afetam o corpo de Cristo. E por isso a liturgia nos faz confessar. Confesso a Deus e a vós, irmãos e irmãs, que pequei. Novamente, não se trata de ficar supervalorizando o pecado, mas trazer para uma dimensão de reflexão para que possamos mudar de vida. E nesse sentido, mesmo quando o povo é infiel, Deus continua justo e infiel. E hoje vemos tantas crises, corrupção, injustiça social, indiferença religiosa.
E Baruch nos convida a rezar reconhecendo: se o mundo está ferido, também é por nossas escolhas, omissões e pecados. E no Evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 10, dos versículos 13 ao 16, Jesus pronuncia palavras duras contra Corazim, Betsaida e Cafarnaum, cidades que testemunharam seus milagres, mas não se converteram. É um alerta que atravessa os séculos. A fé não se reduz a presenciar sinais, mas exige uma resposta existencial, uma decisão profunda que envolve todo o nosso ser. Vejamos que quando Jesus diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, o ai, o aia, em grego, não é apenas maldição, mas lamento. Jesus sofre pelo fechamento dos corações, que recusaram a graça oferecida. Muitas vezes nós nos tornamos abusadores da graça. Queremos justificar de tudo e qualquer forma a nossa incapacidade de mudar. Queremos dar vários tipos de desculpa pelo fato de não sermos mais fiéis a Deus. Não podemos nos tornar abusadores da graça e muito menos acharmos que não necessitamos de correção. O que muitas vezes acaba acontecendo, para justificar tudo que nós fazemos, nós criamos um Deus meramente intelectual, meramente racional, que faz sentido lógico para justificar o meu estilo de vida. Isso é um esvaziamento espiritual. Eu tento enquadrar Deus mediante as minhas possibilidades e minhas expectativas, como se a fé, a vivência cristã fosse um princípio racionalista onde seguimos unicamente princípios lógicos, achando que somos nós que damos o sentido para a nossa conversão. Mas jamais é assim. É Deus que dá o sentido mediante as nossas vivências e a nossa caminhada. E que tenhamos coragem de assumir a nossa responsabilidade perante tudo aquilo que nós fazemos, seja de bom ou de ruim. Daquilo que é bom, que possamos ter responsabilidade e continuar fazendo o bem. Daquilo que é ruim, assumamos a responsabilidade e possamos mudar de vida. Santos André, Ambrósio e companheiros mártires, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.